Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta quinta-feira. Elivaldo, vamos começar destacando a reunião da nova secretária de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado piauiense Júlio Arcoverde. É verdade, Tiago. A ministra segue nesse esforço de quebrar um pouco aquele perfil que acabou repercutindo mais em torno da ministra Gleice Hoffmann, de ser uma militante de esquerda, dura nas negociações, de difícil diálogo com outros setores da política. No cargo, na missão de ministra de Relações Institucionais, abre caminho para dialogar com os setores importantes do Congresso. E ontem foi a vez desse encontro aí com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, Júlio Arcoverde, que foi ao lado, foi da companhia de um progressista também, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, que já foi até ministro de governos petistas, no governo Dilma. Até salientou-se aí, será que se numa possível, hoje improvável aliança do PP de compor com o governo, está aí o nome para ser ministro, Aguinaldo Ribeiro, mas ele falou que nada, isso aí não está no radar do PP. Mas o assunto aí foi exatamente o orçamento. A votação do orçamento agora nessa fase final. Depois da reunião do Colégio de Líderes, agora o governo entra em campo no sentido de aprofundar essa discussão para permitir a aprovação da lei orçamentária anual no dia 19, na próxima semana, lá em Brasília. E desse encontro participaram também os líderes do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães, do PT, e o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, que é o líder do governo no Congresso Nacional, que é o Congresso que vai votar o orçamento. Sim, mas aí foi só para acertar data, alguns detalhes? Não. Na verdade, Tiago, mostra bem como mudou essa história do orçamento da União no Brasil. Antigamente o protagonismo era do governo. Sim. O governo mandava praticamente a matéria para lá, os deputados e senadores discutiam e viam ali prioridades, como encaixar cada medida. Agora não. Quem manda no Congresso, quem manda no orçamento é o Congresso. Quem manda é o dono do orçamento, é o Congresso Nacional, deputados e senadores. Aí a ministra Gleice Hoffmann tentou incluir na lei orçamentária alguns pontos que interessam ao governo, veja só, que interessam ao governo. E aqui eu cito dois. São programas sociais. Vale Gás, incluir recursos para o programa Vale Gás, e o programa Pé de Meia, que tem um orçamento anual de 12 bilhões de reais, o governo quer incluir 1 bilhão, pelo menos na lei orçamentária anual. Por que se o orçamento é de 12 bilhões? Porque ao longo do ano, através de PLNs, projetos de lei complementar, o governo vai tirando de um lado, botando de outro, fazendo aquela manobra, ajuste, para tentar garantir recursos para o programa social. E não é descartada uma redução acentuada no Bolsa Família, do ministro Wellington Dias, que deve ter aí cortes para exatamente ajustar as prioridades na área social do governo. Então isso foi tratado nesse encontro de ontem e vamos ver qual será a repercussão na votação da matéria na próxima semana. Elivaldo, você ouviu o suplente de deputado federal Fábio Abreu numa análise ele atestando, sustentando de que a chapinha, né, chamada chapa proporcional dos pequenos partidos é viável. Tiago, 3 partidos trabalham nessa perspectiva na base governista estadual. O PDT, Solidariedade e Podemos, que tem a influência política total e direta do suplente de deputado Fábio Abreu, do PSD. Segundo o Fábio Abreu, que é suplente de deputado federal pelo PSD, a expectativa da chamada chapinha é real e politicamente viável. Eu tenho um exemplo, né, de que nós enquanto Podemos não faríamos um vereador em Teresina. E eu sempre afirmava de que na composição, da forma como nós estávamos planejando, nós faríamos 2. Infelizmente houveram algumas atitudes de alguns candidatos com relação a buscar outras alternativas, mas do que nós conseguimos formatar finalmente, nós conseguimos eleger um vereador. Então é um exemplo de que uma quantidade de votos razoáveis dentro de uma composição, ela faz sem dúvida nenhuma. E os nomes que nós temos conversado para compor essa chapinha, sem dúvida de que faz um deputado federal e até 3 deputados estaduais. Então é algo que a gente está firme nessa ideia, nós temos trabalhado bastante. É óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer, estamos distante ainda do período eleitoral, um ano ainda fora do ano eleitoral, mas que nós temos trabalhado com relação à chapinha, focado nesse sentido. O partido, no final, é que a gente vai decidir. Eu defendo, eu advogo que seja o Podemos,
Mas tem PDT, tem Solidariedade, que também tem componentes desses partidos que estão no mesmo objetivo. Uma coisa também é definida, nós estamos no alinhamento com o governador Rafael. O governador tem dito com relação à ideia de querer apenas dois grandes partidos na composição de federal e estadual, mas nós temos condições de mostrar ao governador a viabilidade da chapinha para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, tornarmos competitivo esse grupo que está unido em torno da chapinha. O ex-deputado e suplente hoje, Fábio Abreu, tem 3 planos, A, B e C, dentro dessa estratégia que ainda está indefinida para 2026. Tiago, o da chamada chapinha, ou seja, da chapa de um pequeno partido, que pode ser o Podemos, o Solidariedade ou o PDT, essa que ele defendeu e acha que vai dar certo, mas se não der, ficar apenas 2 chapas da base governista, Fábio Abreu já tem convite para se filiar ao PT, esse convite foi feito pelo deputado estadual Francisco Lima, ou permanecer no PSD, na chapa proporcional para a Câmara Federal. Então, planos para tentar retornar à Câmara Federal. Bom, no Progressistas também há articulações nesse sentido, Elivaldo. É verdade. Ontem um passo importante, Tiago. O presidente da sigla, Joel Rodrigues, a bancada estadual, foi à Câmara Municipal, se reuniu com os vereadores filiados à legenda e com novidades. Lideranças políticas do Republicanos. Uma foto ontem foi publicada nas redes sociais da legenda e repercutiu na imprensa. Presenças, por exemplo, da vereadora Ana Fidelis, que é do Republicanos, do deputado estadual Gessivaldo Isaías. Bom, eles não estão aí à toa. Há uma afinidade muito grande, inclusive para ingressar no Progressistas, principalmente o deputado Gessivaldo Isaías, porque tem janela para ele, né? Na situação de hoje, com incertezas na formação de chapas proporcionais do Republicanos, o destino de Gessivaldo será o Progressistas. E sobre essa estratégia do Progressistas na oposição do Piauí, a Lívia Pessoa conversou ontem com o deputado estadual Bessá, que projeta planos para o partido conquistar um bom desempenho eleitoral no próximo ano. E aqui tem uma composição com nomes em nível municipal que querem pleitear uma vaga na Assembleia também. Existe já uma harmonia na chapa? Com certeza. Nós somos um grupo tão pequeno, eu acho que tem espaço para todo mundo. Declaração resumida. É verdade, Tiago. Veja só, espaço para todo mundo, quando ele se refere, porque o Progressistas, por ser um partido de referência à oposição, não é fácil você encorpar ou ser atraente para lideranças políticas. No entanto, promete uma articulação forte e competitiva. O Progressistas, que na próxima segunda-feira terá um capítulo importante na sua atuação política no Estado. Será aquela reunião em que a direção estadual vai analisar a situação de deputados que são do partido, ainda estão filiados ao partido, Bárbara do Firmino, Marda Menezes e Thales Coelho, mas que compõem hoje a base governista. Esses 3 deputados terão situações analisadas pelo Progressistas e várias decisões estão no radar de segunda-feira. Desde a permanência, a tolerância dessa situação, a corrente mais forte hoje do partido que aponta para a expulsão dos políticos. Bom, Elivaldo, ontem o governador Rafael Fonteles participou da solenidade alusiva aos 202 anos da independência, lá em Campo Maior, e tratou, é claro, fez homenagens e seguiu todo o protocolo, mas também falou sobre alguns outros assuntos com nossa equipe de reportagem que esteve por lá fazendo a cobertura, a Nájila Fernandes. Entre os temas, a baixa popularidade de Lula, que atinge o nível mais baixo, e também o que se espera, a estratégia com as mudanças que ele promoveu na equipe. Vamos ouvir o que disse o governador. Eu acho que o presidente tem o direito de mexer no seu time com os propósitos que ele tem para melhorar o governo, melhorar a comunicação com a população, a articulação com o Congresso, a resolutividade das mais diversas políticas públicas. Então, acredito muito que o presidente, que passa por essa queda de popularidade em função da inflação dos alimentos, isso é algo passageiro, será revertido exatamente com as medidas que estão sendo tomadas, com a super safra que teremos, com a estabilização do câmbio, que é muito importante para isso, e com o presidente estando presente nos estados para fazer as entregas daquilo que ele plantou nos 2 primeiros anos de governo.
Elivaldo, o governador, ele atribui especificamente, ele deixou isso claro, né? Essa queda de popularidade à alta dos alimentos. É verdade, essa é a aposta dos aliados de Lula para recuperar a imagem do presidente e torná-lo competitivo na disputa eleitoral do próximo ano. Mesmo com as pesquisas ainda apontando o presidente pela popularidade, eu diria assim, pelo conhecimento que a população tem, é o nome posto já, colocado, está no poder, mais visível, está liderando inclusive pesquisas, mas com forças adversárias já revelando competitividade na disputa presidencial do próximo ano. Então a aposta dos aliados de Lula é que essa situação possa mudar daqui para frente com a redução do processo inflacionário, que inclusive ontem, da divulgação do IPCA, houve um aumento da inflação de fevereiro, 1,3%, a maior desde 2003. Então é uma situação que preocupa o governo e a imagem do presidente. E dos fatores elencados pelo governador Rafael Fonteles, apenas um está aí com possibilidade real de acontecer, que é a super safra de alimentos, super safra de grãos, e saber se essa super safra colhida, que já está sendo colhida no país, vai repercutir nessa situação inflacionária que hoje incomoda o governo e a população. Agora, Elivaldo, do ponto de vista das mexidas, né, em pastas importantes, ainda não há uma movimentação no sentido de acomodar, né, eventuais adesões por parte do presidente Lula. É verdade, as mudanças até agora aconteceram na parte mais ligada ao presidente, ao PT. O núcleo duro, né? Exatamente, ou seja, a militância ali mais envolvida, a presença do partido como protagonista nas ações políticas e numa área administrativa fundamental, crucial para o governo, que é a saúde. Então, a expectativa agora é que a reforma ministerial possa ser ampliada a ponto de conquistar adesões que não só sejam adesões pontuais. Essa talvez seja a preocupação, o que tem tirado o sono do presidente e dos seus aliados mais próximos. É que aliados de hoje possam também ser os aliados de 2026. Por exemplo, o PSD está no governo, garantia zero de aliança à reeleição de Lula. Os republicanos têm uma parte no governo, nenhuma garantia de apoio a Lula em 2026. O Progressistas está no governo, o Ministério do Esporte tem possibilidade de apoiar a reeleição de Lula? Pouca, por enquanto, remota, por enquanto zero. O PSD já falei, os republicanos, e assim são os partidos do Centrão. Então são as alianças que as lideranças desses partidos dizem o seguinte, são alianças pontuais da governabilidade. Quanto a 2026, quando estiver mais perto, os partidos decidirão. Bom, Elivaldo, a gente está falando aqui também da corrida pela sucessão na presidência estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Você já falou aqui no Notícia da Manhã da formalização da candidatura de Fábio Novo, né? Também falou do Dudu, que se lançou pré-candidato ainda em fevereiro, falou de Júnior Queiroz. Nós temos também agora um novo nome se lançando, que é do delegado Getan Pinheiro. Seria o quinto, aliás, será o quinto nome, o delegado Getan Pinheiro, que é petista. Eu esqueci um, então, Marcelo Mascarenhas. Marcelo Mascarenhas, são 5. Fábio Novo, Dudu, Júnior Queiroz, Marcelo Mascarenhas e agora o delegado Getan Pinheiro, que é da tendência militância socialista, e reforça o apelo do delegado, o candidato à presidência estadual do PT, é exatamente de reforço à valorização das bases petistas. E ele confirmou o projeto de candidatura à presidência do Diretório Estadual do PT. A alegativa deles é que tem que ser um presidente que tem um mandato, que vai poder ter um certo poder para discutir com os outros partidos. Mas não, você tem que voltar para a base. Eu acho que o candidato, que o presidente do partido tem que ser mais solto, e ele tem que estar fortalecido na base para ter um diálogo forte junto ao nosso governador, ao governador que é do nosso partido. Não é botar a faca no pescoço de ninguém, mas eu acho que o presidente ele tem que dizer para o governador as dores que a militância está sentindo lá na base, porque senão o nosso partido está correndo o sério de a gente se descaracterizar, porque a gente acaba inchando esse partido de pessoas estranhas às nossas ideologias. Então nós temos que voltar realmente às bases. Está aí o Lula voltou, está voltando para as raízes. Então é mais um discurso, né, ao ponto em que alguns pré-candidatos falam da necessidade de melhor articulação e conversa com outros segmentos da sociedade.
o Getan vem com um discurso de voltar a atenção para as bases. É verdade, com esse apelo, a disputa no PT fica bastante pulverizada, não é, Tiago? Eu soube já agora pela manhã, antes de entrar aqui no ponto de vista da notícia da manhã, que há uma movimentação muito intensa para o avanço das correntes políticas contrárias à majoritária, ao campo majoritário coordenado pela Construindo Novo Brasil, a CNB. E já se dá como possível a presença maior, a conquista maior de lugares no Diretório Estadual da Legenda. No plano municipal, o atual presidente Cícero Magalhães será candidato à reeleição e conquistou pela campanha de filiação já um número suficiente para, junto com os aliados mais próximos, permitir a eleição para mais um mandato à frente do Diretório do PT. O PT que mobiliza a militância até o dia da eleição municipal, estadual e nacional, no dia 6 de julho. Elivaldo, tem também uma foto aqui para a última, de um assunto que interessa ali aos perímetros irrigados na região de São João do Piauí. É verdade, Tiago. Você conhece bem, já andou lá, também já fui várias vezes, no perímetro irrigado, no assentamento Marrecas, em São João do Piauí, no sul do estado. Aí é uma das fotos, aí retrata bem o que já existe de investimento, aí é um conjunto de bombas que liga ali as águas do rio Piauí até a área que vai ser utilizada para o plantio. São 1.000 hectares. Esse projeto foi iniciado já há mais de 10 anos. Ficou pelo caminho. No ano passado foi retomado, inclusive com a inauguração de uma subestação energética, investimento de 20 milhões com recursos do governo federal e contrapartida da concessionária equatorial, e agora um novo esforço para a arrancada final para a conclusão do projeto. Tem um orçamento, Tiago, em torno de 110 milhões de reais. E faltam aí, e já tem 80% mais ou menos concluído, falta um pouco mais de 20% para que a obra seja entregue e gere 4.000 empregos diretos e indiretos e transforme a região num polo importante no Nordeste na produção de alimentos, especialmente frutas irrigadas. O que está faltando? O que pode ser feito daqui para frente? Hoje em Brasília, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes vai receber o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, o senador Marcelo Castro e o superintendente da Codevasf no Piauí, Marcelo Castro Filho. O esforço desse encontro é para viabilizar os recursos e concluir esse perímetro irrigado. Será o primeiro no Brasil da Codevasf em área de assentamento da reforma agrária. E para o Piauí, eu diria que um impulso muito grande dará na base produtiva do Estado. É uma virada de página no sertão do Piauí, no semiárido, transformar aquela região, acostumada às secas, a muitos prejuízos no campo, num centro de grande envergadura na produção de alimentos. Eu diria, Tiago, sem medo de errar, se esse projeto for concluído, produzido e atrair empreendimentos, gerar empregos, é como se fosse uma Petrolina no Piauí. Petrolina é um grande destaque na área de fruticultura, né? Uma revolução, Elivaldo. Eu sou entusiasmado com isso, espero que esse esforço seja suficiente, seja essa arrancada final e transforme aquele projeto que está lá meio que esquecido numa realidade na economia do Estado. É isso, Elivaldo? É isso sim, Tiago. Amanhã tem mais. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa.